E aí, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta e hoje nós vamos ver uma aula de português. Lembrando a vocês que na aula anterior eu falei sobre o quê? Gênero do substantivo. E a gente viu que o gênero é o masculino e o feminino, tá certo? Então, eu deixei para vocês uma atividade lá na página 49 e essa atividade seria através do aplicativo Sairá, que eu falei a vocês que vocês precisavam baixar, muitos já têm seu celular, né? E essa atividade é um complemento, é um extra. Então, nós vamos ver aqui, vamos fazer a correção. Você vai acompanhar aí, tá certo? Vamos lá. Leia as frases e complete-as com o substantivo do gênero adequado. Nós temos a letra A, o feminino de rei é... E aí, o que você colocou? Qual feminino de rei? Se você colocou rainha, então está correto. Quando ele fica verde é porque está correto. Se estiver errado, vermelhinho. Então vamos para a próxima. A letra B, ele diz: o masculino de pata é... Se você colocou pato, você acertou, muito bem. Vamos para a letra C. Qual é o feminino de leão? Será que é leoa? Vamos ver. Leoa, isso mesmo, olha aí, tá correto. Parabéns. Agora, a letra D. O masculino de mãe é... Gente, vamos fazer só um teste aqui. Se eu colocasse padre. Tá errado, não é. Olha o vermelhinho aí. O masculino de mãe, pai. Qual é o feminino de engraçado? Engraçado, engraçada. Se você colocou aí, ó, engraçada, você acertou. Vamos ver se tem mais um. Sim. Tem a letra F. O feminino de boi é... Qual é o feminino de boi? Vaca, isso mesmo. Letra G. O masculino de cadela é... cão. Olha aí. A letra H. O feminino de ator é o quê? Atriz. Isso mesmo. Olha aí, gente. Então, essa aí é a correção da atividade anterior, tá certo? Espero que vocês tenham feito e acertado todas as alternativas, ok? Então, agora nós vamos para a próxima página do livro. Vocês vão colocar aí a página, olha aí, ó, 50. Vamos abrir o livro na página 50. E vai falar sobre o quê? Nós vamos ver um novo assunto, um tipo de gênero textual que se chama os sites de divulgação científica. Você já ouviu falar em site? Com certeza que sim. Eu mesma, quando eu falo em sites, eu me lembro que eu acesso a vários tipos de sites. E um site que eu gosto muito, que eu acho muito legal, é um que se chama Saber Atualizado e outro chamado Tua Saúde, www.tuasaude.com. Então, esse site vem muitos assuntos interessantes, importantes, que eu tenho curiosidade, então eu gosto de procurar ter conhecimento. Mas esses sites aqui, ele é somente falando de sites de divulgação científica. Mas o que seria isso? Então, vocês vão me acompanhar aí, tá certo? Olha só, no seu livro, vamos ler essa partezinha aqui de cima rapidinho. Os sites de divulgação científica são suportes para pesquisas científicas. Eles são criados por alguma instituição de pesquisa, revista científica e etc. Antes de eu explicar melhor a vocês, eu vou descer um pouquinho aqui e lá embaixo você vai encontrar também lá no seu livro, ele vai explicar bem direitinho aqui. O site de divulgação científica é uma plataforma online, né? A gente precisa, para isso, a gente precisa ter um celular, um computador, ter internet para acessar, né, gente? E aí, ó, é uma plataforma online que compartilha textos que expõem conhecimentos às pessoas sobre assuntos relevantes, assuntos que merecem atenção, assuntos importantes para a sociedade. Esses conhecimentos são baseados em quê? Em pesquisas científicas. Por quê?
Porque é baseado em estudos, gente, em descobertas. Isso é feito por estudiosos, pesquisadores. Então, é no ramo da ciência, né? Então, nós vamos ver aqui, ó, que esses conhecimentos são baseados em pesquisas que contêm dados para comprovar que o que foi dito é verdade. Você pode estar lendo alguma coisa, de repente aquilo ali pode ser um fake news, né? E não é verdade. Mas aí, para você saber que realmente aquilo que você pesquisou lá naquele site é verdade, ele vai vir com alguns dados. E aqui ele diz aqui, ó, essas pesquisas são feitas por alguém que cita outras fontes de pesquisas em vários formatos. Como assim? Tabelas, gráficos, textos escritos, áudios, vídeos e etc. E aí eu vou mostrar a vocês um exemplo de uma divulgação científica que vocês vão acompanhar aí no livro de vocês, tá certo? Aqui acima, ó, vamos ver aqui. Olha aqui, gente. Aqui vai falar, gente, sobre uma espécie de levedura usada na indústria de alimentos, causa doenças em humanos. Mas aonde foi feito isso aqui, essa pesquisa? Aqui nós temos aqui na barra de endereços, aqui, ó, www.saberatualizado.com.br. Se você colocar esse site, você vai encontrar vários assuntos interessantes para a sociedade, vários assuntos que é relacionado a estudos, descobertas, e é muito bom você estar por dentro, ter conhecimento desses textos. Aqui, ó, o que tem falando? Vai mostrar aqui, vou ler um pedacinho para vocês entenderem melhor. Em um estudo publicado esta semana, liderado pelo pesquisador Alexander Douglas, então, ó, era um pesquisador da Universidade College Cambridge, olha só, ele era de uma universidade e ele era um pesquisador. Para ele lançar esse artigo aí, ele pesquisou primeiro, ele estudou bastante e ele descobriu que essa espécie de levedura, um produtozinho que é tipo um fermentozinho que faz levedar o alimento, como pães ou algumas bebidas alcoólicas, no caso cerveja, o vinho, né? Causa fermentação, estava causando doença nos seres humanos. Então, era uma espécie que deveria, ó, não ser mais usada, porque ia causar o quê? Uma das principais causas de infecções no mundo. Então, as pessoas iam, assim, de repente, poderia ficar doente e não saber o porquê, né? Então, através dessa pesquisa aí, nós tivemos o quê? Conhecimento, algo importante, né? E ele mostrou aqui, ó, uma imagem, a imagem das células da levedura. Ele está mostrando bem direitinho. Essas células aqui só são vistas com o microscópio e ele lançou aí. Outro dado aqui foi essa tabela. Deixa eu só descer mais um pouco. Ó, a tabela que vai falar também sobre essas células, a progressão desse tipo de célula aí, que é perigoso para a humanidade, certo? Então, ó, mais abaixo ele vai mostrar aqui, ó, se você acessar, colocar do mesmo jeito que está mostrando aqui, você pode olhar aí no seu livro, certo? Porque daqui vai ficar pequenininho, você não vai conseguir ver. Mas aí você coloca URL, .sai, .digital e já vai te encaminhar para esse assunto aí. Então, eu fiz isso no meu celular essa semana e eu consegui acessar essa página aqui, certo? Então, gente, nós vamos ver aqui mais à frente. Ó, vou descer um pouquinho. Lá na página 51, isso, nós vamos ver com a lupa na mão. Olha só, a gente vai responder agora uma pequena atividade, certo? A gente vai fazer junto agora, vamos pensar juntinho. E aí tem com a lupa na mão, número 1. Qual a finalidade dessa pesquisa para as pessoas? Então, essa pesquisa, esse tipo de pesquisa que a gente viu, qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Serve para quê, gente? Vamos pensar um pouquinho. Então, pausa aí o vídeo, pensa, e aí já a gente responde, né? Parou? Pronto? Voltou? Então, qual é a finalidade dessa pesquisa para as pessoas? É o quê? Informar as pessoas sobre um assunto muito importante, né, que está acontecendo na sociedade. Então, você vai colocar aqui, ó, o quê? Que você vai colocar aí na sua resposta. Então, eu vou dar só um exemplo aqui. Pega aí o lápis comum e você vai escrever. Informar as pessoas sobre um assunto importante.
Isso mesmo. Então isso é muito importante. Esses sites, no caso de divulgação científica, sempre vai ensinar algo para cada um de nós. Agora, no número 2, voltando só um pouquinho, por que esse assunto é relevante? Por que esse assunto é importante, merece atenção? Esse assunto que a gente viu lá sobre aquela espécie de levedura. Então, o que você vai colocar aí? Pensa aí um pouquinho comigo. Por que será que ele é importante? Pensou? Então, na minha opinião, o que eu acho? Eu acho que esse assunto, sim, ele é importante, mas por quê? Para mostrar às pessoas, né? Transmitir conhecimento às pessoas de um assunto que está sendo um problema na sociedade, né? Então, as pessoas têm que ter conhecimento disso para que possam se prevenir, né, de alguma forma. Tem como a gente se prevenir sem saber? Não tem. Sabendo, a gente tem, não é isso? Então, por que esse assunto é importante, é relevante? Deixa eu botar aqui. Então, para transmitir conhecimento às pessoas de um assunto Vamos lá, vamos ver aí, vai escrevendo aí, mas você pode escrever com suas palavras também, porque esse assunto é importante para transmitir conhecimento às pessoas de um assunto ou de algo importante que está sendo um problema na sociedade. E aí você pode completar, você pode colocar, fazendo com que as pessoas possam se prevenir, não é isso? A prevenção, né? Sempre é a melhor opção. Então vamos lá para o número 3. Quais os dados que foram apresentados para comprovar essas informações? Então a gente viu lá alguns dados que eu mostrei a vocês e eu vou voltar aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha só. Nós temos aqui alguns dados. O primeiro, ele usou uma imagem, a imagem das células, não foi? Células da levedura. Em segundo, ele usou aqui uma tabela da progressão dessas células. Ele também colocou aqui no texto que esse assunto aqui foi publicado pelo pesquisador Alexander Douglas, que era o quê? Um estudioso da universidade. Então, ó, mais embaixo, ele coloca onde você vai encontrar esse assunto aí, ó, lá no site bem direitinho para você ter certeza de que isso é verdade. Então, você vai colocar lá no número 3. Quais os dados foram apresentados? Primeiro uma imagem. Primeiro uma imagem das células no caso, foi o primeiro dado que ele nos mostrou, foi a imagem dessas células. E uma tabela da progressão. Primeiro, imagem das células e uma tabela da progressão dessas células. Então, é isso que o artigo trouxe para a gente de dados confiáveis. Porque se não tiver dados, a gente pode ficar um pouco desconfiado, né? Então, aí não é muito certo, não vou dizer se o assunto realmente que você está lendo é verdadeiro. Ele precisa ter alguma coisa para te mostrar que é verdadeiro. Então vamos ver aqui no 4. Você acredita que as informações repassadas aqui são verdadeiras? Sim ou não? E aí, o que você acha? Será que é verdadeira ou não? Pensa aí um pouquinho. Pausa aí, pensa. Depois você, ó, bota play de novo. E aí, pessoal, o que você acha? Na minha opinião, sim, é verdadeira. Eu vou colocar aqui, sim. Mas ele quer saber por quê. Então vamos lá. Porque tudo que a gente viu aí foi baseado aí em quê? Em
dados confiáveis. Tudo foi... só faltou um azinho aqui. Foi baseado em dados confiáveis, né? Em fontes confiáveis, que a gente já acabou de observar. Respondemos o número 4. Pronto. E aí a nossa atividade de classe que vocês acabaram de fazer. Espero que vocês tenham entendido sobre os sites de divulgação científica e tenham feito essa atividade, tá certo? Pessoal, eu me esquecendo um detalhe. Vai ter um desafio para vocês, uma atividade de casa, tá certo? Então você vai aí, abrir na página 52, onde tem mão na massa. E vamos ver qual é esse desafio, tá certo? Essa atividade. Olha só, você conheceu neste capítulo no caso, nós conhecemos sobre sites de divulgação científica. Agora você já sabe que pesquisas devem ser realizadas em sites confiáveis e que elas sempre vão apresentar um resultado, seja positivo ou não. Então, com base no conteúdo estudado, o que vocês vão fazer? Você vai fazer uma pesquisa, realizar uma pesquisa sobre um tema que vocês gostem muito. Então, tem aqui algumas orientações. Para fazer essa pesquisa, você vai pedir ajuda em casa, do responsável, tá certo? Quem puder te ajudar. E vai pesquisar em pelo menos 3 sites sobre o mesmo assunto. Então, você vai pensar no assunto que você mais gosta, tal. Vai pesquisar pelo menos 3 sites. Vai anotar aquilo que vocês consideram importante. Você pesquisou lá, você leu. E você vai, o que achou mais importante, você já vai ali, destacando. Selecionar fontes confiáveis, sites que sejam conhecidos por ter conteúdo verdadeiro. Selecionar algumas fotografias, lá vai vir algumas imagens com certeza, que tem a ver com o assunto, né, que vocês irão pesquisar. Também selecionar tabelas, gráficos e outras fontes de dados. Mas isso tudo vocês vão fazer depois que você pesquisar um assunto que você gosta. Você vai lá na página 53, no Vamos Produzir, porque você vai registrar tudo aí, nessa página 53. Vocês já conheceram sites de divulgação científica, já aprenderam como selecionar fontes confiáveis e como realizar uma pesquisa. Agora vocês deverão registrar os resultados de sua pesquisa, tá certo? Essa partezinha aqui, mãos à obra, é onde você vai escrever essa sua pesquisa que você fez. Claro, você não vai escrever tudo, você pode escrever só as partes mais importantes daquilo que você pesquisou, tá certo? Você escreve aí dentro, você pode colocar alguma imagem, algum desenho, se você não tiver como imprimir e colar, você desenha, dá uma olhada lá, tá certo? E aí você vai fazer essa sua pesquisa de divulgação científica. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, você vai aí estar com uma pessoa te ajudando, e aí depois, mais à frente, a gente vai de alguma forma ver como foi essa atividade, como essa atividade ficou, né? Mais pra frente, se Deus quiser, a gente vai estar compartilhando essas atividades aí, tá bom? Então é esse o desafio para você. Não esquece de fazer, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser.